Chers amis, bonjour. Queridos amigos, bom dia. Très heureux d'être Eu estou muito feliz de estar com vocês hoje. La prière à sa plus simple A expression prece na sua mais simples expressão. est extraordinairement intéressante. É extraordinariamente interessante a estudar. Il s'agit de Trata-se de reconciliar um pouco as pessoas que não estão familiarizadas com certas concepções da prece. Nous allons aborder ensemble Nós vamos abordar juntos elementos fundamentais, elementos que podem constituir, on va dire, vamos dizer tout ce assim, qu'il y a de plus important à retenir. tudo aquilo que é mais importante de reter Et pour na cela, prece. E nous por allons isso, aborder nós vamos abordar la prière a prece sous un angle sob um extrêmement ângulo simple qui est d'une part extremamente simples, que de uma celui parte qui est donné é aquele que é dado l'évangile et no par Evangelho l'enseignement des esprits. e pelo ensinamento dos Espíritos. La prière A prece est mentionnée à de très nombreuses reprises é mencionada várias vezes no comme étant un Evangelho élément de communion. como sendo um elemento de comunhão, Et nous citerons dans notre e nós citaremos na nossa des éléments apresentação tirés de l'évangile selon elementos Matthieu, tirados do des éléments elemento segundo Mateus e segundo Marcos. Nous visiterons bien sûr Nós également citaremos, é claro, les igualmente, esprits, os ensinamentos dos avec Espíritos, l'évangile selon le spiritisme. principalmente com o Evangelho segundo o L'évangile selon Espiritismo. le spiritisme qui O contient Evangelho segundo o des Espiritismo, que explications contém um grande número de explicações e sur clarificações la valeur morale sobre o valor moral do Evangelho, des visto do esprits. ponto de vista dos espíritos superiores. Alors, chers amis, commençons tout de suite Então, queridos amigos, começamos desde agora avec nossa Marc. pequena viagem Le com chapitre 11, Marcos, verset 24, tiré donc de l'évangile. capítulo 11, versículo 24, tirado do Evangelho. O que quer que seja que vós demandeis através da prece, vocês obterão. Accordé. E isso vos será dado. Ce qui est extraordinaire avec O que é extraordinário com essa c'est que afirmação déjà on acquiert la certitude. é que nós temos já certeza de que aquilo que nós pedirmos, nós iremos obter. Par là même, E établit un lien très important. através da mesma, estabelecer uma ligação muito importante entre a criatura e o Criador. Nous voilà donc rassurés, Nós estamos então confortés assegurados dans l'idée de e, sobretudo, confortados divine. com a ideia da bondade e misericórdia de Deus, nos permitindo de pedir e obter. Então, Selon l'enseignement de Jésus, segundo os ensinamentos de tiré Jesus, des évangiles, quelles tirados dos qualités Evangelhos, attendre, quais qualidades podemos même esperar, dans la prière, quais qualidades devemos colocar na prece para que essa agréable prece aux yeux de Dieu. seja agradável aos olhos de Deus. Dans l'évangile selon le spiritisme, No Evangelho segundo o Espiritismo, qui sont cités esses três aspectos que são citados aqui são colocados em destaque desde o início do capítulo 27. Capítulo 27, que é consagrado à prece, com o título Pedis e obtereis. Primeiramente, humildade. Em segundo, a concisão. E em terceiro, uma prece dita no perdão e na caridade. Vamos examinar esses aspectos de mais perto, juntos. A prece deve ser dita com humildade e para ilustrar esse propósito, os espíritos superiores nos propõem a parábola do fariseu e do publicano. Parábola conhecida que coloca em evidência duas atitudes, duas posturas muito características. Essa parábola nos ensina que dois homens que partiram para orar, um fariseu e outro publicano, se colocaram a orar em condições muito diferentes. O primeiro, colocando-se de pé, orando a si mesmo, dizia: meu Deus, eu rendo graças que eu não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, e mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo aquilo que eu possuo. E o publicano, numa atitude muito diferente: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador.
Eu vos declaro, que celui-ci, nos diz o evangelista, que esse, em relação às propostas de Jesus, retornou à sua casa justificado, e não aquele, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se rebaixa será elevado. Diante da importância dessa exposição, através dessa parábola, nós tiramos o ensinamento daquilo que é humildade para obter sempre os favores de Deus. Então que outros são inclinados a querer apontar com o dedo os defeitos alheios, em vez de olhar os próprios. Aliás, a explicação que é dada um pouco mais adiante, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá esse ensinamento sem nenhum erro. Ore com humildade como publicano e não com orgulho como fariseu. Examinem vossos defeitos e não vossas qualidades. E se vocês se compararem aos outros, procure que haja mal em vós. Uma atitude sempre encontrada em pessoas que estando constantemente na crítica, procurando sempre o defeito alheio, expondo assim, de alguma parte, ao público, sendo que ele não vê frequentemente os próprios defeitos que ele tem. E mesmo na prece, adotando esse tipo de atitude, é contrário aos ensinamentos elementares. A humildade é uma qualidade primeira, uma qualidade que sempre encontrará os favores de Deus. A segunda qualidade é a concisão. Uma prece concisa. Uma prece concisa, queridos amigos, é uma prece sem supérfluos. Uma prece simples. Uma prece que diz o essencial, que utiliza os modos, as palavras justas no momento justo. E lá também tem, evidentemente, nós podemos observar magníficas preces que são ditas em diferentes correntes que utilizam a prece. Algumas são magníficas, têm um certo lirismo, uma certa poesia, e certas são muito longas, repetem as coisas, insistem em certos pontos, como se Deus não compreende, ou aquele que escuta não compreende aquilo que é dito. Então as pessoas se sentem obrigadas a repetir, a insistir. O que nos ensina Jesus através, ainda uma vez, do Evangelho segundo Mateus, não tentem aparentar rezar muito em vossas preces como os pagãos. Vocês sabem, os pagãos na época, todos aqueles que acreditavam em múltiplos deuses, em diferentes civilizações, tinham a habitude de repetir as fórmulas, de repetir inúmeras vezes para estarem certos que o Deus a quem eles se dirigiam o entendiam bem. Mais eles repetiam, mais eles acreditavam que essa fórmula tinha força. Então, em Mateus, Jesus repreende que muitos acreditam que pela quantidade de palavras eles vão ser atendidos. E não façam como eles, porque o vosso Pai sabe daquilo que vocês precisam antes mesmo de pedir. A concisão, queridos amigos, é a precisão. É de evitar o supérfluo, ficar na simplicidade. Uma prece não pede necessariamente uma erudição e uma conhecimentos extraordinários, mas pede de se fazer prova de sensibilidade, simplicidade, e de evitar todas as fórmulas retumbantes. Eu vos proponho agora de abordar um aspecto não menos importante como o primeiro, que é o contexto do perdão e da caridade. Um contexto fundamental, com implicações extraordinárias, entre a prece no qual a prece faz parte, sempre com o Evangelho segundo Marcos, que nos lembra, desde que vocês se apresentarem para orar, se vocês tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, a fim que Deus, que é vosso Pai que está no céu, possa perdoar também vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. Então é essencial de compreender aqui que se espera de nós alguma coisa quando nós nos colocamos em oração.
está preciso em seguida, antes de orar, se vocês tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, porque a prece só será agradável a Deus se ela não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Essas duas passagens, uma tirada do Evangelho, segundo Marcos, capítulo 11, e outra tirada do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais precisamente no comentário do Espírito. O que é importante aqui é de compreender que o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 27, nos diz duas vezes a importância do perdão e de exercer a caridade em relação ao nosso próximo. Essa caridade que é tão importante para o espírita. Lembrem-se, hora da caridade não tem salvação. Então essa caridade começa agora. Ela começa com esse simples sentimento de não guardar nenhum rancor, se esforçar realmente de fazer calar em nós esse desejo de crítica, esse desejo de conflito, esse desejo mesmo de vingança. E dar o nosso perdão. Uma prece não será agradável a Deus, meus queridos amigos, se ela não parte de um coração puro de todo sentimento contrário à caridade. E mais particularmente para nós espíritas, para quem a divisa fora da caridade não há salvação, é essencial. Testemunhando assim o mandamento essencial de amar uns aos outros, que corresponde ao ensinamento sublime dado no Evangelho por Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele menciona da eficacidade da prece. No subtítulo do capítulo 27, e eu vos proponho de falar dessa eficacidade. A eficacidade da prece começa pela compreensão do funcionamento da prece. A prece é um pedido, é um meio. Ela não é um pedido de fim. Nós devemos fazer uma parte essencial. Aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 4, nós temos um texto muito importante que nos leva a pensar. Aquele que lhe vai dar ainda os meios de se tirar por si mesmo do embaraço. É uma coisa extremamente clara, os meios de se tirar ele mesmo do embaraço, de se sair ele mesmo do embaraço. Então é uma coisa de proativo. A ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos. Lhe deixando assim o livre-arbítrio. Ele insiste que aquele que ajuda a si mesmo, ajuda-te, o céu te ajudará. E não aqueles que esperam um socorro estrangeiro sem usar as próprias faculdades. A maior parte do tempo prefere ser socorrido sem ter que participar. Queridos amigos, é um aspecto fundamental da prece, que é muito importante de repetir. Esse aspecto fundamental é o seguinte: a prece é um pedido de um meio. Quando nós pedimos uma ajuda, é os meios de atingir os nossos objetivos, e não que esse seja, como por milagre, sejam realizados sem que nós tenhamos o mérito dos nossos próprios atitudes. Eu penso que isso vai vos lembrar o princípio de uma vida, o curso de uma encarnação, que nós temos a nossa parte diante de todas as provas que nós somos confrontados. Nós pedimos ajuda, mas o progresso moral se adquire por nossa própria força, se adquire por nosso próprio trabalho, por nosso próprio labor. Tudo aquilo que nós fazemos é sempre como duas faces de uma mesma moeda, que é a parte do céu e a nossa. Ajuda-te, o céu te ajudará. Eu me lembro um dia de um guia espiritual me dando essa mensagem quando eu estava inquieto por alguma coisa, e a inquietação vinha bater na minha porta sobre algumas ações que eu devia fazer, e o guia me respondeu simplesmente: prudência e confiança. Eu me perguntei por quê.
essas duas palavras. E bem, essas duas palavras resumem exatamente o que é dito aqui. A prudência, queridos amigos, é minha parte. Era a minha parte. A confiança era aquela do mundo espiritual. Como as duas faces da mesma medalha, ajuda-te, o céu te ajudará. Isso quer dizer que a prudência era da minha própria parte que eu deveria colocar em obra alguma coisa de maneira prudente. E isso é da minha própria competência. Enquanto que a confiança era a fé que eu tinha nos bons espíritos para me guiar nas minhas ações. A prece resta uma forma de pedir um meio para a necessidade de colocar em ação, a colocar em prática a nossa própria ação e não conseguir nos tirar da própria situação. Eu achei interessante de citar o conceito de Lisias no livro Nosso Lar, capítulo 7. Aumentando aí novos conselhos pertinentes para render a prece eficaz. Ele nos diz, é importante de não esquecer que a evolução do homem exige 3 qualidades fundamentais: desejo, saber desejar e merecer. Em outras palavras, vontade ativa, desejo, querer alguma coisa. O trabalho persistente, através da maneira de querer, desejar, mas pedindo alguma coisa que seja pertinente, que não seja inapropriado. E finalmente o mérito. E vocês veem a sinergia que há entre o desejo, a vontade ativa, a ação, o trabalho e o fato em seguida de merecer aquilo que nós pedimos. Esse conselho, é claro, será muito útil para compreender uma vez ainda o que significa um pedido de meios. O poder da prece, em que consiste? O que ensina ainda uma vez os Espíritos é que ele está no pensamento. Não é somente uma questão de fórmulas, não é uma questão de local, não é uma questão de ritual, não é uma questão de horário, não é uma questão de protocolo. A prece está no pensamento. Um pensamento que é dirigido e virtuoso, e isso bem entendido, sem ter em conta de toda consideração de protocolo. É interessante de meditar sobre esse aspecto também para aqueles que pensam que a prece deve ser reservada a instantes precisos, limitados, em locais precisos. E então, de não entrar numa aproximação, continuar sempre na linguagem do coração, na linguagem do ato. Um outro elemento fundamental é a inteligibilidade da prece. A inteligibilidade, trata-se simplesmente de considerar o fato que nós devemos compreender aquilo que nós dizemos. Numa época, nós dizíamos as preces em latim que eram incompreensíveis para a maioria das pessoas, que validavam uma prece sem mesmo compreender o que era dito. Aqui, os ensinamentos dos Espíritos, muito caro igualmente, nos diz que a prece tem valor somente ao pensamento que a liga, que nós dizemos antes. O pensamento é tudo. Mas se o pensamento não pode se ligar a alguma coisa de bem compreendido, como ela pode ser eficaz? Como ligar um pensamento àquilo que nós não compreendemos? Porque aquilo que nós não compreendemos não vai tocar o nosso coração. E os bons espíritos aqui nos dão esse ensinamento, nos sugerindo que a prece deve despertar uma ideia, e se nós não compreendemos, ela não pode despertar alguma. Então, uma prece não deve ser um número de fórmulas que nós devemos repetir sem realmente compreender a significação dessas preces.
mas continuar absolutamente claro, inteligível, avec ses propres mots, com suas próprias palavras, a própria compreensão. E assim, pouvoir poder être le plus ser efficace o mais eficaz possível. Le caractère explicite O de la caráter prière fait explícito aussi da partie prece faz também parte da importância de choses très importantes. das coisas muito importantes. Por Parce que quê? c'est un élément qu'on a Porque é um elemento que nós temos frequência a esquecer. La prière est A explicite prece é explícita parce que porque les bons os esprits, bons espíritos, Dieu, Deus, sont aussi soumis aux são lois também naturelles. submetidos às leis naturais. Uma dessas leis é o livre-arbítrio. Cela signifie Isso significa qu'ils ne vont pas faire que les eles não vão choses fazer as en coisas notre place. no nosso Ce lugar. caractère explicite Esse é o caráter est explícito. extrêmement bien décrit. É extremamente bem descrito aqui nessa passagem de Mateus capítulo 7. Demandez et on vous donnera. Pedis e obtereis. Donc, on Então, ne va pas dire on a vous gente donne. não vai dizer eu vou te dar, Demandez mas pedes e nós te et vous busca e achareis. Bate na porta e ela se et on abrirá. vous ouvrira. Não está escrito, a gente vai te dar, Vous trouverez. ou vai abrir e vocês vão encontrar. Il y a encore une Ainda fois tem aqui un caractère um caráter proativo. Aquele que pede, recebe. reçoit. Mas, Inversement. ao contrário, se vocês não pedirem nada, vocês não vão receber. Porque Parce que vous vocês avez têm o livre-arbítrio. Em algumas reuniões, é um aspecto extremamente importante, especialmente a relação da proteção. Se vocês não pedem proteção, vocês não vão ter proteção. O caráter explícito da prece não deve ser, então, nesse sentido, jamais esquecido ou olvidado. Falamos da forma e do fundo agora, porque o fundo e a forma são frequentemente um aspecto que às vezes causam polêmica, porque muitas pessoas se apegam, infelizmente, à ideia da forma. A forma é simplesmente as palavras que nós empregamos, o estilo. E algumas pessoas se ofuscam porque em certas preces eles entendem certos modos. Pecado, amém, etc, etc. O que os Espíritos nos ensinam é que a ideia é tudo e a forma não é nada. É dito no Livro dos Espíritos, nas introduções 13 e 14, para os Espíritos e sobretudo para os Espíritos superiores, a ideia é tudo e a forma não é nada. O homem que se prende mais ao exterior e não ao coração é o espírito de vista estreita, achando que Deus deve se ligar à forma e não ao fundo. Queridos amigos, quando vocês entenderem uma prece que não corresponde às vossas convicções, ou um discurso, ou que vocês leiam alguma coisa que vão empregar certos modos, não vos ofusquem. Não se sentem ofendidos. Deixem de lado um caráter muito partizão, separatista. O que é mais importante é o coração, a intenção, aquilo que realmente quer sido transmitido através desses modos, aquilo que nós dizemos. E o que importa que a prece seja religiosa, ou que ela seja rápida, ou que ela seja com palavras que são aquele que ora, daquele palavras. Isso não tem importância. Lembrem-se que as palavras são extremamente limitadas. Nós somos seres de uma linguagem que nós imporemos nossa língua. Os Espíritos nos dizem sempre como é difícil de exprimir certas ideias por causa da nosso vocabulário que é muito limitado. Então, não caímos nessa cilada e continuemos fiéis à ideia do fundo. O preâmbulo do capítulo 28 nos lembra ainda uma vez: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orem cada um segundo suas convicções. Então, com encorajamento, não neguem suas convicções. Orem como vocês desejam. Nós temos, às vezes, no centro, pessoas de confissões diferentes e nós temos o prazer de escutar as suas preces. Seja uma prece muçulmana, ortodoxa, uma prece católica, uma prece neutra, talvez.
O que importa? O que conta, queridos amigos, é a intenção. Não caiam nessa cilada de espíritos separatistas ou críticas fáceis por causa da forma. Nos é dito aqui, os espíritos nos prescrevem numa forma absoluta. Quando nós digamos uma prece, é importante dizer também, nós temos aí a coleção de preces, que está no final do Evangelho, nós temos preces, mas as pessoas falam de outras coleções de preces, do Abade Júlio ou outras preces, e nos diz aqui que é a fim de fixar as ideias e para tirar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, o que significa, em outras palavras, que são exemplos para nos inspirar, e que de alguma parte essas partes são colocadas como nessa coleção do Evangelho segundo o Espiritismo, para nos dar o detalhe e a essência do seu conteúdo. A estrutura é simples. Finalmente, uma prece contém elementos que são aquele que nós oramos, aquilo que nós pedimos, por quê? Que nos permite de executar 3 ações, como foi dito na doutrina espírita: louvar, agradecer e pedir. Então, a conclusão da prece aqui. A quem? Porque a prece deve ser dirigida a alguém, a qualquer lugar. Quando nós escrevemos uma carta para fazer um pedido, o que quer que nós façamos com essa carta, bem, nós devemos colocar um endereço. Quando nós orientamos nosso pensamento, nós orientamos para alguém. A quem se dirige essa prece? Por isso que geralmente a prece começa por a quem nós dirigimos. A Deus, é um espírito. O Evangelho segundo o Espiritismo, sempre nesse capítulo 27, parágrafo 9, a prece é uma invocação. Através dela, nós colocamos em ligação com o ser a quem nós nos dirigimos, através do nosso pensamento, e não através das palavras. Ela pode ter objetivo, agradecimento, louvação. Nós podemos orar por nós ou por outras pessoas. Então, o caráter extraordinariamente aberto. Nós nos sintonizamos em pensamento com aquele a quem nós nos dirigimos na prece. Ela pode ter objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. O curso dessa prece, bem entendido, pedido, glorificação e agradecimento pode ser empregado exclusivamente em conjunto com outros. Nós podemos orar por nós ou por outros. E, enfim, por os mortos e os vivos. Dá um caráter extremamente fácil de aplicação da prece, que, evidentemente, nós podemos abordar em outras conferências. Mas não mostra que ponto o poder da prece é útil. Agradecer, louvar e pedir é um ato também de humildade, submissão, de adoração. Pensar a Ele, porque se trata de Deus, se aproximar dele, se colocar em sintonia com ele, então, como nos diz a questão 659 do Livro dos Espíritos, no momento da prece, nós podemos agradecer, louvar e pedir. Nós louvamos a Deus para glorificar seu nome, glorificar sua grandeza, a criação, aquilo que nos permite de viver, de aprender, de se aproximar dele, pedir quando nós estamos na necessidade, na dificuldade e enfim, agradecer por todas as coisas boas que nós recebemos. Falamos agora um pouco da conclusão da prece. A conclusão é que nada se pode realizar sem a vontade de Deus. É um elemento fundamental que foi colocado com certas fórmulas e preces. Essas fórmulas, a mais conhecida é dizer amém. Amém é tirado do hebreu e significa assim seja, que aquilo seja verdadeiro, mas também em verdade. Lembre-se, queridos amigos, o fundo e não a forma. Certas pessoas podem dizer, mas é religioso, é da igreja, etc.
Mas ainda uma vez, o fundo é mais importante que a forma. Amém? É uma maneira de dizer assim seja. Se você não está à vontade com essa forma, você pode dizer assim seja. Vocês podem dizer obrigado, que pode dizer simplesmente aquilo que sai do coração. Nesse momento, para a conclusão. Ou simplesmente um silêncio, às vezes, sem nenhum discurso. Não vos liguem às formas, amigos. Mas a conclusão de uma prece, essa pontuação característica, esse ponto de ordem emocional, vocês implicitamente, no caso de assim seja, nós dizemos que essa prece é submetida à vontade de Deus. Queridos amigos, esses elementos sendo dados, vocês veem a que ponto nós podemos pensar que a prece é envolvida por uma grande simplicidade e deve ser dita com qualidades de maneira muito simples. Nós falamos de concisão, humildade, nós falamos de perdão e caridade, que são as qualidades que nós tentamos cultivar em tanto que espírita, através da reforma interior, nos melhorar a cada dia para ser fiel às nossas convicções. Nós falamos também daquilo que faz uma prece eficaz, com todos esses elementos, a inteligibilidade, o fato de evitar o supérfluo. E agora nós iremos nos voltar sobre o modelo íntimo, esse modelo íntimo que foi proposto por Jesus, o modelo último. O exemplo de Jesus é simplesmente nosso Pai que foi dado em Mateus capítulo 5, versículo 9 a 13, e que está ilustrado especialmente no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele faz uma chamada daquilo que consiste os elementos do resumo dominical. Então eu preciso, aqui vocês podem ver sobre o slide, que talvez pode ser um objeto de uma conferência inteira, mas que Kardec utiliza duas Bíblias no Evangelho segundo o Espiritismo para essas citações. A primeira é de Saci e a segunda é a Bíblia de Osterwald. Certas vezes ele utiliza a Bíblia de Osterwald e certas vezes ele utiliza a Bíblia de Saci. Nessa época era uma Bíblia muito lida. É por isso que nosso Pai, em função das variações e das edições das Bíblias que são diferentes, nós podemos encontrar certas diferenças em dizer nosso Pai. Então, se nós não encontramos umas palavras exatas que nós temos o hábito de entender, seja em certos momentos do nosso Pai ou na fórmula, às vezes é de uma maneira mais formal, outras vezes é ofensa em relação ao pecado, não nos inquietem. Isso, porque na verdade o que conta é o fundo e não a forma. A ideia continua sempre autêntica. Examinemos o nosso Pai, queridos amigos, no conjunto dessa prece. E vamos dar uma atenção ao ensinamento dos Espíritos um breve instante. Os Espíritos nos dizem, no parágrafo 2, do capítulo 28, que eles mesmos recomendaram de nos posicionarmos o resumo dominical no início da coleção de preces, dizendo-nos que essa prece vem de Jesus e sendo Jesus nosso modelo, mas porque ela é um modelo de concisão, um chefe de obra de subtilité na sua simplicidade. Somente com nosso Pai, nossos queridos amigos, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E esses mesmos espíritos continuam sempre para comentários, em dizendo, ela resume o resumo do homem virtuoso
em relação a Deus, em relação ao seu próximo. Nosso Pai resume uma profissão de fé, um ato de adoração, de submissão e o pedido de coisas necessárias e o princípio da caridade. É importante de não esquecer que a prece é uma forma também de se elevar, de se conhecer. Como foi dito numa mesa redonda do congresso que nós organizamos, porque através de todas essas recomendações, a humildade, a caridade, nós encontramos os elementos que são os elementos que constituem o progresso moral. E esse progresso moral, queridos amigos, ele é muito ligado ao nosso coração, porque é o objetivo do espiritismo e da melhoração dos homens. A melhoração é o trabalho da caridade e é o trabalho, a prática do mandamento mais simples, amar uns aos outros, como Deus nos amou. Eu vos convido a abordar essa prece juntos, em comunhão e sintonia com Deus. Nosso Pai que estás nos céus, que o seu nome seja santificado. Porque nós acreditamos em Senhor, que tudo revela o teu poder e a tua vontade. E tudo no universo testemunha da sua sabedoria, da sua previdência. Porque o Senhor é um ser grande e sábio. Que o seu reino chegue, Senhor. O Senhor deu aos homens leis cheias de sabedoria que fazem nossa alegria se nós observamos. Com essa alegria, o Senhor faz reinar a paz e a justiça. E um dia vai vir que, segundo a vossa promessa, todos vão praticá-lo. Então a impunidade vai desaparecer e todos conhecerão a alegria e o reino será o seu reino sobre a terra. Que a sua vontade seja feita sobre a terra, como nos céus. Porque, Senhor, deu aos homens cheios de sabedoria, que faz a sua alegria se eles observem. Com essas leis, eles farão reinar entre eles paz e justiça. E um dia vai vir, e segundo a vossa promessa, todos a praticarão. E então a incredulidade vai desaparecer. Todos o reconhecerão como soberano e mestre de todas as coisas. E o seu reino será o reino sobre a terra. Dai-nos o nosso pão de cada dia. Dai-nos também o alimento para entreter o corpo e a força espiritual para o espírito. Porque a lei do trabalho é a nossa condição na terra. Dai-nos a coragem e a força para realizar. Dá-nos então, Senhor, o nosso pão de cada dia, quer dizer, o meio de acreditar, de ter através do trabalho as coisas necessárias da vida de cada dia. E não reclamando o supérfluo. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Pois, Senhor, cada infração, as vossas leis sublimes são uma ofensa em relação a vós e de uma dívida contraída que nós devemos evitar. Com que direito nós reclamaremos vossa indulgência se nós mesmos não temos em relação àqueles que nos devemos perdoar? Dai-nos, meu Deus, a força para represar em nossa alma todo sentimento negativo, toda raiva. Faça com que a morte não nos surpreenda com desejo de vingança no coração. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos aprendido que nossa sorte não está fixada eternamente, depois da morte. Não nos abandone à tentação, mas livra-nos do mal. Dai-nos a força de resistir aos espíritos que tentam nos desviar da via do bem e nos inspirando de maus pensamentos. Dai-nos forças
as nossas fraquezas. Inspira-nos par la voix de nos guides, através de nos anges dos nossos guias e anjos gardiens, la guardiães. volonté de corriger E ces dai-nos imperfections, a afin vontade de corrigir essas imperfeições, a fim de fechar os espíritos inferiores as portas da nossa alma. ainsi soit-il, Assim seja. et plaise à vous, Seigneur, que nos désirs s'accomplissent, E que se o desejo do Senhor seja atendido. E nós nos inclinamos diante da vossa sabedoria infinita sobre todas as coisas que nos é dado ainda a compreender. qu'il soit fait selon votre sainte volonté, Que seja feito segundo a vossa santa vontade e não car segundo a vous ne nossa. voulez que notre bien. Pois o Senhor não quer que o nosso bem. E o Senhor sabe melhor que nós aquilo que é útil. Chers amis, Queridos amigos, merci, obrigado. merci pour ce merveilleux moment de Obrigado por esse syntonisation et de maravilhoso vibration momento spirituelle de passé sintonização e en vibração votre espiritual compagnie. passado em vossa companhia.